Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana e meio de semana com as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. Vou estrear um quadro novo no canal, espero que vocês assistam o vídeo até o final, espero que vocês gostem. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes terminou na primeira colocação do grupo A, grupo que tinha o Inter Miami, o Porto e o Al-Ahly. Já o Botafogo terminou na segunda colocação do grupo B, grupo que tinha o PSG, o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. O Palmeiras na fase de grupos teve uma campanha de 2 empates e uma vitória, terminou a fase de grupos invicto na competição. Já o Botafogo teve uma campanha de 2 vitórias e uma derrota. O Botafogo vem para essa partida defendendo um pequeno tabu, vem de 5 jogos sem saber como a derrota para o Palmeiras desde o ano passado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Botafogo vem de um bom histórico recente nos duelos contra o Palmeiras, bem embalado, vem sendo uma pedra no sapato dos comandados de Abel Ferreira, mas eu vou confiar numa classificação do Palmeiras para esse jogo. Eu vou de 1-1 nos 90 minutos, vou dar o palpite para os gols aqui. Maurício para o Palmeiras e Igor Jesus para o Botafogo. Na prorrogação acho que não vai sair nada, e nos pênaltis eu vou numa classificação do Palmeiras. Agora vamos falar de Benfica e Chelsea. O Benfica na fase de grupos classificou na primeira colocação do grupo C, grupo que tinha o Bayern de Munique, o Boca Juniors e o Auckland City. Já o Chelsea classificou na segunda colocação do grupo D, grupo que tinha o Flamengo, o Esperance e o Los Angeles FC. Na fase de grupos o Benfica teve uma campanha de 2 vitórias e um empate, terminou a fase de grupos da competição invicto. Já o Chelsea teve uma campanha de 2 vitórias e uma derrota. O Chelsea vem para essa partida defendendo um tabu. Em 3 jogos contra o Benfica, o Chelsea nunca foi derrotado. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Benfica vai vir confiante após a vitória que conquistou contra o Bayern de Munique na última rodada. Mas mesmo assim eu ainda confio no favoritismo do Chelsea para esse jogo. Eu vou de 1-0 para o Chelsea, gol do Enzo Fernandes. Vou apostar na lei do ex. Agora vamos falar de PSG e Inter Miami. O PSG na fase de grupos do Mundial terminou na primeira colocação do grupo B, grupo que tinha o Botafogo, o Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. Já o Inter Miami terminou na segunda colocação do grupo A, grupo que tinha o Palmeiras, o Porto e o Al-Ahly. Na fase de grupos o PSG fez uma campanha de 2 vitórias e uma derrota, enquanto o Inter Miami teve uma campanha de 2 empates e uma vitória. O Inter Miami terminou invicto na fase de grupos. O Inter Miami vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota na temporada, contando as partidas do Mundial mais as partidas da MLS. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Jogo que vai marcar o reencontro do Messi contra o PSG. O Inter Miami merece parabéns por ter chegado no mata-mata da competição, mas eu acho que o favoritismo do PSG vai prevalecer nesse jogo. Eu vou de 3-1 para o PSG, gols de Doué, Barcola e Vitinha para o PSG, e para o Inter Miami eu vou numa lei do ex com gol do Messi. Agora vamos falar de Flamengo e Bayern de Munique. O Flamengo na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo D, grupo que tinha o Chelsea, o Esperance e o Los Angeles FC. Já o Bayern de Munique terminou na segunda colocação do grupo C, grupo que tinha o Benfica, o Boca Juniors e o Auckland City. Na fase de grupos o Flamengo fez uma campanha de 2 vitórias e um empate. O Flamengo terminou invicto a fase de grupos. Já o Bayern de Munique teve uma campanha de 2 vitórias e uma derrota. O Flamengo vem para essa partida a 11 jogos sem saber como a derrota, contando as partidas do Mundial, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Flamengo tem condições de competir contra o Bayern de Munique? Sim. Tem condições de fazer um jogo de igual para igual? Eu não tenho dúvida. Mas se fosse para apostar, eu apostaria numa vitória do Bayern de Munique para esse jogo. Eu vou de 2-1 para o Bayern de Munique, gols de Harry Kane e Musiala para o Bayern e Arrascaeta para o Flamengo. Agora vamos falar de Inter de Milão e Fluminense. A Inter de Milão na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo E, grupo que tinha o Monterrey, o River Plate e o Urawa. Já o Fluminense terminou na segunda colocação do grupo F, grupo que tinha o Borussia Dortmund, o Mamelodi Sundowns e o San Hyundai. Na fase de grupos a Inter de Milão fez uma campanha de 2 vitórias e um empate. Já o Fluminense fez uma campanha de 2 empates e uma vitória. Tanto a Inter de Milão quanto o Fluminense terminaram a fase de grupos invicto. O Fluminense vem para essa partida a 9 jogos sem saber como a derrota na temporada, contando Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e as partidas do Mundial.
Vamos lá, meu palpite pra esse jogo, vamos lá. Se o Fluminense estivesse enfrentando aquela Inter de Milão na primeira rodada que vinha fragilizada após 5-0 pro PSG na final da Champions, eu acreditaria numa vitória do Fluminense. Mas como a Inter de Milão veio de 2 vitórias e retomou a confiança, eu vejo a Inter de Milão favorita para esse jogo. Eu vou de 1-0 Inter de Milão, gol do Lautaro Martinez. Agora vamos falar de Manchester City e Al Hilal. O Manchester City na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo G, grupo que tinha a Juventus, o Al Ain e o Wydad Casablanca. Já o Al Hilal terminou na segunda colocação do grupo H, grupo que tinha o Real Madrid, o RB Salzburgo e o Pachuca. Na fase de grupos, o Manchester City teve uma campanha de 3 vitórias em 3 jogos, terminou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Já o Al Hilal terminou invicto essa fase de grupos, com 2 empates e 1 vitória. O Manchester City vem para essa partida vindo de 5 vitórias consecutivas na temporada, contando as últimas partidas do campeonato inglês mais os jogos do Mundial. Já o Al Hilal vem de 8 jogos sem saber como a derrota, contando as últimas partidas do campeonato saudita, mais as partidas do Mundial. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Al Hilal tem condições de fazer um jogo duro contra o Manchester City, eu não tenho dúvida, tem elenco para isso. Mas pelo Manchester City vir embalado dentro da competição, eu não consigo imaginar o Manchester City não resolvendo esse jogo nos 90 minutos. Eu vou de 3-1 pro Manchester City. 2 gols de Haaland pro Manchester City, 1 do Phil Foden. E pro Al Hilal eu vou de gol do Malcolm. Agora vamos falar de Real Madrid e Juventus. O Real Madrid na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo H, grupo que tinha o Al Hilal, o RB Salzburgo e o Pachuca. Já a Juventus terminou na segunda colocação do grupo G, grupo que tinha o Manchester City, o Al Ain e o Wydad Casablanca. Na fase de grupos, o Real Madrid teve uma campanha de 2 vitórias e 1 empate, terminou invicto a fase de grupos. Já a Juventus teve uma campanha de 2 vitórias e 1 derrota. O Real Madrid vem para essa partida 6 jogos sem saber como a derrota, contando as últimas partidas do Espanhol mais as partidas do Mundial. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Real Madrid que deve ter o retorno do Mbappé para as oitavas, contra uma Juventus que precisa dar uma resposta após a goleada sofrida para o Manchester City na última rodada. Vou num jogaço para esse Real Madrid e Juventus, eu vou de 4-3 Real Madrid. Eu vou de 2 gols do Vinícius Júnior, 1 do Arda Güler e 1 do Valverde para o Real Madrid. E para a Juventus eu vou de 2 gols do Vlahovic e 1 gol do Yildiz. Agora vamos falar de Borussia Dortmund e Monterrey. O Borussia Dortmund na fase de grupos terminou na primeira colocação do grupo F, grupo que tinha o Fluminense, o Mamelodi Sundowns e o San Hyundai. Já o Monterrey terminou na segunda colocação do grupo E, grupo que tinha a Inter de Milão, o River Plate e o Urawa. Na fase de grupos, o Borussia Dortmund fez uma campanha de 2 vitórias e 1 empate. Já o Monterrey fez uma campanha de 2 empates e 1 vitória. Tanto o Borussia quanto o Monterrey terminaram a fase de grupos invicto. O Borussia Dortmund vem para essa partida há 10 jogos sem saber como a derrota na temporada, contando as últimas partidas do campeonato alemão mais as partidas do Mundial. Já o Monterrey vem de 5 jogos sem saber como a derrota na temporada, contando as partidas do campeonato mexicano mais as partidas do Mundial. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Se esse Monterrey na fase de grupos foi capaz de tirar pontos da Inter de Milão e do River Plate, eu acredito que nas oitavas de final o Monterrey vai vender cara essa eliminação pro Borussia Dortmund. Eu vou de 2-1 pro Borussia Dortmund, gols de Guirassy e Brandt pro Borussia Dortmund e Corona pro Monterrey. Bom, falamos dos jogos das oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Deixem meus palpites, espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa semana e boa rodada.